Olá, gente! Saúde e proteção a todos! Um podcast saindo do forno diretamente para você. Que você consiga assistir enquanto tem um tempo livre, no caminho do trabalho, enquanto lava os pratos, enfim. Que você tenha tempo para curtir e assimilar o conteúdo que a gente pensou com tanto carinho e dedicação. Espero que vocês gostem de todo o meu coração, viu? Esse podcast tem apoio da Lei Paulo Gustavo de incentivo ao audiovisual. Idealização, roteiro e execução, Elódia Gramacho. Edição e sonorização, Quadra Records. Apoio, Secretaria de Cultura de São Felipe. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Uma pequena observação. Em todos os episódios, além dos nossos queridos entrevistados, iremos ter a participação especial de nossos visitantes voadores cantantes do quintal de casa. Não quis fazer o tratamento de som para excluí-los do áudio. Afinal, eu que escolhi estar no meio deles, não o contrário. Abraços! MC, produtor cultural, produtor audiovisual e educador comunitário, Val Maloca, o convidado ilustre desse episódio, é um dos grandes nomes da cultura hip-hop no Recôncavo Baiano. Tem diversos trabalhos lançados e assinados pela Maloca Rec, que é um home studio, selo musical e produtora de eventos idealizada e administrada pelo mesmo desde 2014, que já carrega um histórico impressionante de conexões e movimentações culturais e artísticas na região. É responsável também pela EZ Filmes, produtora audiovisual voltada para trabalhos institucionais e comerciais. Membro fundador do lendário grupo Quinta Esquina e também do coletivo Quilombite, responsável pela realização de atividades como hip hop nas quebradas e som da rua. E aí, minha gente, tudo bem? Espero que sim. Olha, nesse episódio a gente tem um convidado especialíssimo. Uma figura muito importante na cena independente da produção cultural em Santo Antônio de Jesus. Não só em Santo Antônio de Jesus, né, gente? Mas aí no Recôncavo. Bora dar um salve para o meu parceiro, Val. Salve, salve, família. Satisfação total. E aí, Val, tudo certo? Tudo Me certo. diga aí um pouquinho aí, pra gente começar essa conversa, da sua trajetória pessoal, de onde você vem, onde é nascido, sua família. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, deixar um salve para todo mundo que está nos ouvindo. E é isso, me chamo Esival, sou de Santo Antônio de Jesus, nasci em 95. Nascido e criado em Santo Antônio de Jesus, né, dita capital do Recôncavo. E, enfim, filho de família humilde, gente trabalhadora, de correria. É isso. E sempre aprendi isso também. Foi um dos valores assim que trago da família, de meus pais, é trabalhar, ter proatividade, né? E sempre foi muito fazer muita coisa em casa, a gente sempre trabalhou meio em casa, então Ocorre desde novo. tá meio no sangue fazer as coisas por si só também. Me fala aí, Val, um pouquinho do seu primeiro contato com as artes. O que é que você lembra de, assim, primeira coisa que você viu que te tocou e de uma certa forma te fez caminhar para esse lado? Pô, interessante. Eu acho que a música é a parada que primeiro me chamou a atenção em relação à arte. Antes até de saber que música é arte, assim, né? Mas sempre me chamou muita atenção. Músicas, ouvir música. Música é, de fato, o primeiro contato da maioria, Eu né? acho que É o no chega geral, na assim. grande massa. Mas também a gente é da década de 90, ali finalzinho, então a gente é muito criado pela televisão também, né? Sim. Pela dramaturgia, enfim, Sim. a gente é muito de assistir mesmo. Já é das telas desde essa época. É Apesar verdade. de ser mais analógico antes. Mas foi isso. E do lado de lá de casa tinha uma seresta, que o nome era H-Drinks. E aí o slogan deles era esse, um show a cada final de semana. Olha que E aí massa. a gente cresceu nesse ritmo de ter eu já me entendia por gente ter nessa seresta do lado de casa. E um determinado momento da minha vida, assim, minha família decidiu abrir um bar, uma barraquinha na frente de casa para fazer jogo de bicho e para acompanhar esse movimento da seresta. Então a gente tá sempre nessa atmosfera, né, de festa, de se organizar o final de semana para poder trabalhar com festa, E aí tive a oportunidade de ver muitos artistas hoje do Arrocha, né, que hoje são sucesso nacional. Nessa época lá, quando o Arrocha estava começando, isso é o quê? 2002, 2001. Então, muito novo também, né? Silvano Salles, Pablo, todo mundo passou lá do lado e eu tava
nesse clima ali, Já vendo esse nessa imaginário atmosfera. artístico, né? Que Apesar de massa. não pensar em fazer música nessa época ainda, assim. Ah, massa. Então, e nesse processo aí da adolescência, como é que você enxerga esse momento das artes, esse contato? Você me falou um pouco assim, off, da sua trajetória de já estar desde muito cedo participando de grupos, e eu quero que você conte um pouquinho dessa trajetória aí. Em relação a... Eu sempre, desde novo mesmo, desde, sei lá, terceiro, desde a escola, primeira, segunda série, eu sempre me envolvi com as paradas que tinha na escola. Se tinha apresentações, quadrilha, banda da escola, eu sempre fui essa pessoa de estar querendo participar e meus pais incentivavam também, deixava, né? Quando não gerava custo, então era melhor ainda. Então eu participava de tudo. E aí desfilava 7 de setembro, essas paradas assim. E aí nesse meio tempo eu me aproximei. Na verdade eu conheci o rap assim, acho que nessa idade, com 9 para 10 anos, através das pessoas mais velhas da rua, dos malandros mais velhos assim, né? Os pivetes que tava lá, que eram um pouco mais velho que eu, da geração anterior. E aquilo me chamou a atenção, era uma forma diferente de cantar, de ouvir histórias e de contar histórias. E isso conversou muito comigo, assim, eu identifiquei muito da realidade, né, ao meu redor, assim, porque a gente é de um lugar que é violento desde sempre, a gente, infelizmente, Sim, é meio que habituado a crescer com a violência, né? sim. E nesse movimento de Sereste a gente viu muita coisa acontecer, eu vi muita coisa acontecer, fiquei próximo de muitos momentos, assim. Então tinha essa identificação, eu lembro de ouvir Homem na Estrada, Paraíso Paranoia, de Expressão Ativa, que é uma música bem tipo storytelling mesmo, contando uma história, e isso conversou muito comigo na época. E tinha essa onda dos caras mais velhos também, tá começando alguns se envolvendo, problemas da família, enfim, todo esse cotidiano da periferia da Bahia, né? É isso mesmo. Então, nesse meio lugar assim, o rap me chamou a atenção e eu continuei participando de várias coisas, até que a música, através dessas ondas das bandas percussivas da escola também, foi a onda de praticar música. Aí eu entrei na charanga, que já tinha uns 12 anos assim, que era uma banda de tipo de estádio, né? Banda percussiva de estádio, que a galera usa muito em caminhadas políticas, partidárias aqui também. Então, a partir desse contato com a música, fui me interessando em querer fazer música, querer fazer música. E aí, paralelo a isso, eu me envolvi com break através de um primo meu, Darlan, que ele começou a se interessar por break, assistindo muito clipe, assistia muito Michael Jackson naquela época. E aí eu Tinha me aqueles DVDs de os DVDs da R&B. feira, né, que tinha os Eu acho que aquilo mil moldou uma sucessos, geração. com certeza, com certeza. Então eu assisti muito B2K. Isso mesmo. Eu acho que todos os Eu meninos assisti tentavam muito, imitar. Chris Brown, enfim. Nossa, é Foi mesmo. desse imaginário. Eu me envolvi com o HNV, que é um grupo de hip hop lá da cidade, hip hop na veia, nesse meio tempo aí, 12, 13 anos. E é uma galera que já vinha da dança de rua do Calabar, que é um grupo mais antigo, tipo assim, os pioneiros da cidade em relação ao hip hop, em relação ao break, assim, né? E de pessoas que já executavam algumas atividades, que já tem essa onda da produção cultural. Então, Sim. nessa idade que eu comecei a dançar, comecei a aprender a dançar, a gente meio que já tentava organizar algumas atividades pra gente ser visto pela gente mesmo até, né? Pela família da Exatamente, acho gente. que a gente tem que quebrar essa ideia de que produção cultural é essa coisa fora, uma coisa mais científica, uma coisa de cima para baixo, mas porque na verdade todo mundo que vem dessas camadas mais populares de uma forma tem que se virar, tem que se organizar, tem que se organizar os próprios eventos. Então, essa ideia de produção cultural tem que também abarcar essa galera, né? Que são os verdadeiros fazedores de cultura. Com certeza, e o que a gente faz, principalmente falando de hip hop, né? Desde sempre, antes era mais difícil ainda, mas ainda é difícil. Quem vai contratar nós para fazer as coisas assim, Uhum. né? Se a gente não se Sempre é, organizar e buscar pelo menos o pontapé inicial, né? é a máxima nós por nós, né? Tem que eu faça você mesmo. E aí eu aprendi isso desde o break, né? Mesmo sem ter essa consciência toda. Meio que era meio Uhum. intuitivo de todo mundo. Orgânico. Pô, a gente quer dançar, não tem onde dançar, então a gente vai se reunir com o que a gente tem, cada um leva seu som, leva o CD, enfim, Uhum. um microfone, faz aquela soma e fazia acontecer.
Então essa experiência veio desde essa época, assim, mas com menos consciência política, menos teoria, menos estudo mesmo, né? Sim, sim. Suas experiências na produção, depois que você começa a ter esses espaços, né? Primeiro você começa a entrar muito cedo em movimentos de conscientização negra, em movimentos de ação comunitária, você começa muito jovem, né, Val? Eu lembro de você novinho. Eu já era nova naquela época, imagine você, novinho lá em Cachoeira. Você tinha um black ainda, não tinha dread. Sim. E aí, como é que se dá esse momento aí de levar a vida na ação comunitária, com produção, com sua vida artística também, que começa a florar? É interessante pensar sobre isso, é que a gente vai reorganizando a memória, né? Mas aí eu tive esse contato com o break e depois eu me afastei. Fiquei alguns anos consumindo cultura hip hop, ouvindo muito rap, sendo essa Sim. pessoa nesse ambiente que sempre que eu estava, eu era a pessoa que ouvia rap, que se vestia nos estilos da cultura hip hop, sempre teve Isso, essa eu tô tão em identificação. Jesus, imagina. Sempre teve isso, né? Eu sempre pensei isso, assim. Mas aí quando eu comecei a fazer rap, eu tive acesso a esses conteúdos políticos que eu falo que eu não tinha antes do break. A gente não tinha tanta teoria, não tinha acesso à internet como se tem hoje. Pessoas falando sobre cultura hip hop. Se tornou muito popular, né? Nesse período que eu fui crescendo. Então, quando eu comecei a fazer rap, ainda era a mesma coisa. A gente tinha que criar os espaços no cenário cultural da cidade. Não existia Sim. o espaço pra gente apresentar no geral, qualquer arte. Se hoje é Principalmente pouco, cultura imagina hip hop. antes. Era bem limitado ao que é vendável, né? Ao que é do lazer privativo, enfim. O centro cultural estava fechado nessa época, a gente começou a se organizar, a fazer rima. Isso é 2013, 2014 mais ou menos. Então, paralelo a essa vontade da gente rimar ali, se reunir, a montar um coletivo, outras pessoas estavam fazendo isso também. Tipo a galera de Cachoeira que você citou. Sim. A Ganju, os Pior da Turma, a galera já se organizava como a Cofena, era, né? Tinha outros coletivos que faziam esse trabalho comunitário. Sim. E que a gente acabou se encontrando no meio do caminho. A gente fazendo aqui por intuição e a galera mais que por uma formação política mais forte fazendo lá. Então, isso me aproximou desse lugar com as organizações políticas, né, dessas experiências, de entender a potência do que a gente fazia também, porque a gente queria um espaço para apresentar. A gente não pensava a cultura de forma ampla, assim, que a gente pensa hoje, a produção cultural, e nem as atividades comunitárias como essa forma de enfrentamento à realidade violenta que a gente tem. Não tinha um discurso, né? Mas já fazia. Não tinha embasamento, tipo assim, político, entender teoricamente o que a gente fazia. A gente só sabia queria fazer, a gente queria fazer rap, a gente queria que a energia do rap tivesse lá na cidade, nesse sentido assim, né? Que o rap fizesse parte do Santo Tom de Jesus, que a gente pudesse ouvir rap alto em algum lugar, que a gente pudesse ter festas de rap. E paralelo a isso, a gente sempre também construiu junto com o hip hop. A gente sempre teve essa proximidade com os elementos, pela vivência com o break mesmo, enfim. E acho que é de uma geração mais antiga também isso, nessa escola do rap. Sim. Que hoje a galera se distancia mais do hip hop, até no discurso, diz que trap não é rap, que rap não é hip hop, enfim. O que é que você acha disso? Eu acho maluquice, né? Nós é tudo hip hop. Se você faz música eletrônica rimada Polêmica. e você tá nas ruas fazendo as coisas, você tem muito a ver com a cultura hip hop. Você queira ou não, a gente abre espaços para isso, né? E enfim, e aí nessa daí de fazer as rimas lá na cidade, de ver a potência disso, era um coletivo que era o Quinta Esquina, assim, que começou na esquina da Quinta do Inglês, que é em frente a um shopping no centro da cidade, assim. A galera já andava de skate nesse lugar, começando a rimar e vendo a importância das rimas, do desabafo que a gente tinha ali, como era real aquilo ali, a gente se emocionava, a gente via potência. Então tinha outras pessoas também que faziam parte do break antes comigo, que é rock, por exemplo. Então já tinha essa noção organizativa, que se a gente, porra, já tem 5 pessoas, se cada um trazer dois, já vai ter 10 pessoas, mais 5, 15. Então já foi crescendo, e nesse sentido a gente foi, né? Se envolvendo, e blefando muito também, tipo assim, falando muito, né? Tipo assim, discussando mesmo, dando ideia, brigando com a prefeitura, porque era um lugar da gente colocar ofício e nem ser ouvido, por exemplo. Sim. Então nessa daí a gente falou, pô, a gente não tá mandando ofício e não tá sendo ouvido. Tinha outras pessoas na cidade que já se organizavam artisticamente, fazendo eventos nas ruas, que é a galera do rock, que é o coletivo Zumbit, que é um coletivo de DJs que foi fundamental no início do Quinta Esquina. E não só no início do Quinta Esquina, mas de todas as atividades comunitárias que a gente desenvolveu nesse percurso todo, assim. Foi uma galera que que era mais velha e já executava as coisas nas ruas. E a gente se juntou sendo um coletivo de MC com um coletivo de DJ. E aí bateu certão, né? Massa você falar sobre isso, né? Porque dá uma ideia de que as pessoas estão, de alguma forma, se organizando mesmo.
não só vocês enquanto hip hop, mas existem outras culturas ou subversivas, ou periféricas, ou marginalizadas, como queiram chamar, mas que de alguma forma resistem, né? Eu acho que E fazem a cena é acontecer. natural da arte isso aí. Tipo Uhum, assim, porque eu me identifico muito com hip hop. Eu vivo hip hop, né? Eu sou hip hop, mas eu sei que é símbolo. Tem uhum. gente que vai se identificar assim com reggae, tem gente que vai se identificar assim com samba. E a arte Sim, vai ter esse poder transformador na vida da pessoa e também cria essa necessidade de se autoproduzir, porque a gente não tem isso. Enfim, a gente também tem que cuidar da gente, na verdade. Além da gente não ter os apoios necessários, a gente também não tem que esperar que a prefeitura, a Secretaria de Cultura organize as coisas para nós. sim, Se é sim. nosso, é nós que tem que cuidar. Eles têm que fornecer a estrutura com base no que é de direito nosso. A gente tem que cobrar, mas a gente não deve depender disso para poder executar as coisas, né? É maravilhoso ganhar o recurso, o edital, fazer as coisas, mas a gente não pode só depender disso. Isso é mais uma das ferramentas da gente para alcançar os objetivos, para se equipar, para dominar os Exatamente. processos, né? Comprar equipamento, enfim. Mas ainda assim, Mesmo é porque nós que tem que fazer. você se construiu e as pessoas com as quais você se relacionou se construiu sem toda essa estrutura, né? A gente se utiliza, claro, da estrutura do Estado porque é um dever, um direito nosso, mas não meio que se engessar sob essa condição, né? De ter que ter a verba para fazer. Importante você falar isso. É, com certeza. Eu acho que é fundamento das áreas da gente também, essa parada, tipo assim, a cultura hip hop, E aí você acha que ela isso ela é é a generosa. definição? Você acha que isso é a definição sua de ação comunitária? Pensando por esse viés, tipo, não é que você espere a verba acontecer, é uma necessidade sua fazer isso pela sua comunidade, é o que você acha importante. Eu acho que a realidade da gente impõe isso pra gente, assim. De certa maneira, a gente vive numa realidade cabulosa, né, velho? É natural da gente se organizar de forma comunitária, assim. Uhum, Eu acho, do nosso povo, para resistir à estrutura. uhum, E na arte, eu acho que não é diferente, né? A gente. E é interessante, por exemplo, a reflexão. As artes que vêm da diáspora africana, assim, né? Que tem essa ligação direta, como. Tipo, a maior delas é o candomblé, se for de relação a guardar, né? sim. Os conhecimentos, os mistérios, as culturas. Mas tem a capoeira, tem os blocos afros, tem o hip hop, e a gente percebe que é natural de todas essas culturas ancestrais, né, desses movimentos ancestrais, essa preocupação em influenciar na sua comunidade, em construir junto com sua comunidade o que você precisa, o que a comunidade Essa precisa, noção de o responsabilidade mesmo, de né? responsabilidade comunitária. Eu acho que não é uma definição minha, como você perguntou. Eu não sei se é uma definição minha da política comunitária, das Uhum. ações comunitárias, mas que eu acho que é da nossa área, talvez assim, como a gente costuma falar, né? A Ganju, a gente volta e meia está nessas reflexões, a gente fala que é um princípio das áreas, assim, ter o hip hop como essa cultura comunitária, né? Um princípio comunitário no hip hop, assim, de ter essa responsabilidade, de influenciar no seu lugar, de construir coisas construtivas, de brigar com a estrutura, de resistir de certa maneira, né? Inclusive, Fredinho, um abraço pra você. Tá Você tá ligado? aqui, né? Os Você pior tá da aqui na turma. formação. Na retaguarda de tudo. Bem, a gente vai agora passar por uma coisa mais, vamos dizer assim, prática da produção cultural, né? Que é esses desafios do dia a dia. O que é que você acha que encontra que são coisas particulares de Santo Antônio de Jesus e as outras questões que você acha que são gerais, principalmente no Recôncavo, porque você transita muito, né? Em outras cidades, Cachoeira, na capital também Salvador, em outros lugares, Mangabeira, Cruz, aqui São Felipe. O que é que você acha, assim? Eu acho que, no geral, o problema é estrutural mesmo, né? A gente vem de lugares que é bem escasso não a cultura. Uhum. A cultura, Sempre nos fez tá farta, né? ligado? A Sempre nos fez farta. obra, a matéria-prima, né, da parada a gente tem demais, que é Uhum. cultura, que é assunto, que é expressão, que é, enfim, né, expressões artísticas. Mas eu falo da estrutura de você poder fazer sua arte, mostrar sua arte, é, e sonhar em viver dela, né? Ter Uhum. essa busca. Então acho que o desafio é estrutural
É tipo assim, a desigual, enfim, é capitalismo, né, velho? É desigual, a gente vem de um lugar muito escasso, muito violento. Então pensar em artes nesse lugar é utopia sempre, né, velho? É maluquice até você falar assim, pô, eu quero viver de arte Com em alguma Santo Antônio de dignidade, né? Jesus. É o desafio da vida. Mas parece que, enfim, pra mim, eu não consegui fugir disso, assim. Eu não Sim. consegui. E na verdade chegou um momento que o hip hop me ensinou que eu teria que me profissionalizar em coisas próximas Para a esse conseguir ambiente para eu viver conseguir esse ambiente. sobreviver fazendo. Sim. Não esse sonho só de ser o músico, o superstar, o popstar, o trapstar, né, como a galera fala, de querer viver da arte, da rima e sobreviver disso, mas se manter fazendo. Eu acho que a gente sempre teve o pé no chão também, assim, do que a gente esperar, do que a gente fazer. Então, os desafios são estruturais, isso é óbvio, né? Mas a gente vê também sendo até não sendo tão, como é que eu posso falar? Tão rígido, não é rígido, mas não cobrando tanto da gente e reconhecendo o que a gente já fez até hoje, né? Acho que a gente conseguiu caminhar em relação às pessoas que a gente tem nesse ciclo, porque a necessidade de produzir por aqui faz com que a gente se aproxime, né, entre as cidades. Isso moveu muito a gente. Então, hoje a gente vê as coisas se estruturando mais, as possibilidades das pessoas terem estúdios, terem seus lugares de produzir, Sim, que era uma coisa impensável há 15 anos atrás. né? Era muito mais difícil. Uhum. A gente, há 10 anos, tinha um estúdio, dois estúdios, assim, que a gente Isso. sabia no recôncavo em relação à cultura hip hop, né, gente? Home Sim. studio, produção de baixo custo que a gente Isso. faz. Não estúdios de música, já existiam com certeza, a galera Mas produz com esses sempre. espaços que abrissem para. E com o entendimento da gente da arte também, porque tem isso, a gente ter as estruturas, é uma Verdade. onda da gente ter autonomia e da gente ter um certo, né, o direcionamento do que a gente está fazendo. A gente não precisa contar com uma pessoa que não tem sensibilidade com o que a gente está fazendo, que não tem um entendimento político, só tá ganhando uma grana, não. As pessoas gostam, enfim, né? A gente cuida do que a gente faz, porque a gente ama o que a gente faz. Então é Exatamente. diferente quando a gente grava no home studio de um parceiro que gosta de rap, Sim. do que A quando a gente energia é grava outra, num a estúdio de arrocha, tranquilidade é é outra outra. fita. Exatamente. Então, Eu hoje gostaria está que você menos falasse. complicado, eu acho, assim, Isso. no geral, para concluir. Hoje é mais fácil você produzir pelo acesso às coisas, mas ainda assim é muito difícil. Ainda assim é muito difícil, porque antes a gente não tinha acesso à internet. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Então as pessoas que têm mais acesso que nós também têm acesso à internet. É. Então a disputa ainda continua injusta, parando para ver em A relação à diferença estrutura, né? A quem é. está mais nos centros e tal. Mas hoje é bem mais possível, é bem mais palpável, né? Na verdade é isso, a cultura hip hop hoje ela é estabelecida e consagrada já no recôncavo, assim. Isso é muito louco de se pensar, porque pra gente analisar, por exemplo, essa energia, essa esfera da energia do universo 75, por exemplo, que não é tão longe de Salvador, mas a gente sente um bloqueio por parte da capital em deixar essas, vamos falar assim, as estrelas dessa constelação saírem, né? Brilharem lá na capital. Como é que você vê isso? Você acha que também é um processo da produção assim, ainda está engatinhando no universo 75 em relação a Salvador, ou mesmo visibilidade? Acho que é a mesma parada que eu falei antes da estrutura. Salvador tem mais estrutura, tem mais grana envolvida, um centro comercial, assim, né? É uma capital, é a capital do estado que tá Uhum. ali, então não tem como a gente parear, não tem como parear, mas eu acho que essa questão do bloqueio é por também, apesar de ser a capital, ainda assim está fora de um eixo maior, né, do Sim, país. Então não a tá no gente, Sudeste se tem o também. gueto do gueto, o recôncavo, né, o gueto do gueto do gueto do gueto do gueto. Mas no sentido assim também, Salvador tem muito mais disputa, né? A gente, em relação a, tipo assim, a espaços, tem muito mais gente por metro quadrado também brigando por espaço lá. Então a Sim, gente do interior é ingênuo até achar que a galera vai olhar pra nós aqui e vai querer nós vai lá. deixar um pedacinho. Por nada, assim. Não por maldade também, a gente tem vários parceiros e amigos, várias pessoas que a gente já se conectou. Mas não é, eu não vejo assim que não é interessante pra galera lá, enfim, É, querer nós. E de certa maneira, a nossa noção também de não precisar ir lá isso é, para poder fazer o que a gente faz, fez a gente se potencializar aqui e construir sim, com nosso cenário, certeza. né? Nossa proto-indústria, assim, se for parar para comparar com Salvador, porque
é muito difícil também, a gente tem muito menos espaços para poder executar ações de show, de apresentações, muito menos estúdios com qualidade, muito menos pessoas capacitadas trabalhando com a arte que a gente trabalha, que a gente tem a proximidade, que é o hip hop. Muito menos público também, Muito né? menos público em relação A Salvador. a engajamento, principalmente, Aham. porque a gente tem bastante gente no interior, né? Mas enfim, é outra dinâmica, outra economia. Com certeza. Então tudo isso influencia no processo. E a gente hoje consegue fazer arte sem precisar exatamente, né, ir lá para fazer. Mas para ser visto é importante, para poder dialogar é importante. Então, eu acho que são os próximos passos. E é isso, a gente tá construindo as paradas também, né, velho? Não tem como. A gente tá no processo, um exemplo, observando Santo Antônio e região hoje aqui, Cachoeira, São Felipe. É como se a gente tivesse, sei lá, 20 anos atrás em Salvador, em relação a estruturas, né? Uhum. Ou até mais, né? Por ser capital. Mas eu acho que a gente vai bem, a gente constrói coisas que a galera não consegue construir lá. Massa você comentar sobre isso, Val, porque vai dar em outro lugar que a gente vai começar a conversar agora, que são suas experiências assim próprias da produção, né? Você já é uma pessoa que está requisitada, teve muito trabalho, já tem muitos trabalhos reconhecidos e muita gente que trabalha, vive da música, da arte, já te chama para fazer produções, etc. Como é que você lida com isso agora? Porque além de você ser produtor e agir no audiovisual e tal, você também é artista, né? E tem uma produção muito bacana que caminha na mesma esfera, que é do audiovisual. Como é que você lida com isso, assim, na sua trajetória, nos últimos 5 anos? Isso foi um processo gradual, assim, em relação de necessidades da cultura hip hop. A gente, no início, eu comecei a fazer as músicas, né? Quando, em relação às minhas, a do Quinta Esquina, sempre foi a necessidade de aprender a produzir. Então, para ter autonomia, para poder, enfim, aprender a produzir e também imprimir, né, nossa identidade ali. E aí, nesse processo, a gente teve que ir aprendendo as coisas. Então, os clipes já vieram nessa época. E a necessidade de se profissionalizar também. Uhum. Então, hoje eu vejo, olhando na perspectiva, olhando de hoje para trás, eu vejo que foi uma evolução, uma caminhada mesmo, não foi de uma hora para outra que as coisas aconteceram. Mas lá em Santo Antônio, por ter feito muita atividade, isso repercutiu na cidade. Então a gente Sim. fez um nome, fez um público, né? E criou conceito, realmente criou respeito na rua. A gente Criou tem respeito referência, das né? ruas, Virou referência. né, em relação à produção, com toda a modéstia, assim, a gente realmente faz acontecer e fez acontecer muita coisa e faz acontecer ainda, né? A gente está nas atividades. Então eu conheço muita gente do meio artístico no geral por isso. Então quando eu fui me profissionalizando nos vídeos, isso foi me aproximando dessa área mais comercial das coisas. Sim. Então é o que me deu, né, subsídio durante muito tempo, trabalhando em casamentos, em eventos, totalmente distante da parte de rap, nesse Sim. sentido assim, né, para poder estar investindo nas coisas, comprando equipamento, se mantendo mesmo. No processo, eu também comecei a me aproximar da galera da música, e isso também, enfim, o audiovisual como um todo me mantém perto do ambiente Sim. música, né? Então isso foi criando E meio que te dá prática, né? essas Pra relações, você... e vai me dando experiência realmente e conceito. Você, enfim, você vai ganhando credibilidade por fazer as coisas acontecerem, por estar perto das pessoas, buscar um nível profissional. Então, naturalmente, isso foi acontecendo. E aí, quando. É porque é difícil saber não é exatamente assim quando, né, quando virou. Uhum. Mas as coisas foram acontecendo meio na pandemia, que era um momento de crise para muita gente por estar nessa caminhada de já se organizando, buscando ter o estúdio, né, conversando com pessoas, criado uma rede já com a galera de Cachoeira, de Amargosa, enfim, ter essa rede do Recôncavo trabalhando, a gente conseguiu captar recursos e trabalhar com o audiovisual paralelo com o rap. Então acho que essa foi uma das primeiras experiências assim de captar recursos, trabalhar com rap. E isso foi me dando legitimidade, foi caminhando e hoje tento dividir as coisas, né, como eu falei um pouco mais cedo, é uma das dificuldades de nossa assim, né, que é de organizar a prateleira, de melhorar isso assim, de saber vender cada serviço, né, que como você falou não deixa de ser camadas e setores, né? Tem a parte mais comercial
que eu tento colocar para EZ Filmes, que tá a ver com eventos de casamentos, essas coberturas mais pessoais e comerciais nesse sentido, assim, né? Institucionais também. Eu acho massa que você criou esse EZ Filmes, EZV Filmes, É né? Z, é Z EZ agora. Filmes, porque é muito bacana, tipo, a galera consegue te enxergar de diversos momentos. Eu acho muito massa, porque é importante que a gente não fique numa bolha. Principalmente a gente que faz ação comunitária, a gente que já tem um visual, que é marginalizado, então Estereotipado, é né? estereotipado. Então eu acho massa porque, tipo assim, aqui quando você veio, por exemplo, fazer o evento aqui em São Felipe, teve várias velhinhas, assim, tiazinhas que vieram conversar comigo, falando, olha, amigo do seu marido e tal, tá ali filmando o evento. Tipo, na cabeça dela, essas pessoas jamais ocupariam aquele Sim, sim. espaço, sabe? Então eu acho que, não sei, acho que a gente consegue de alguma maneira chegar em outros ambientes por esses outros trabalhos que não são Acaba legitimando também, né? É isso. porque você tá num. E é um trabalho de prestígio. E é um trabalho de Você formiguinha, parece assim que é um trabalho. parece Eu assim. falo em relação ao vídeo, assim. Quando você tá com a câmera no ambiente hoje em dia, meio que tem uma ideia de poder com aquilo ali, né? Exatamente. Tem uma ideia de. Eu percebo isso. Eu E que percebi isso esses lá na cidade lugares também. nunca essas pessoas veriam. Levam a gente mais a sério com isso, com essa Exatamente. profissionalização. Então é isso, a EZ Filmes está mais nesses trabalhos, por exemplo, aí de prestar esses serviços, e a Maloca fica mais com essa parte do hip hop, né? A Maloca Uhum. Records, que é o estúdio, é uma produtora, capta recurso também e trabalha em parcerias com outras produtoras. Mas ainda assim, eu acho que eu tô nesse processo de, enfim, profissionalizar mais essas coisas, assim, para poder conseguir dar conta melhor também de tudo. Respeitar a arte como tem que ser respeitada também, né, em relação ao Sim. rap, à música, lançar cada vez melhor, com mais qualidade. Sofisticar, né? Cada dia mais. Buscar essa, enfim, a melhoria mesmo no geral, a estrutura. Porque apesar de ter feito bastante coisa, ainda assim a gente está num ambiente de escassez, né, velho? A gente faz com que é possível. O Isso. meu estúdio ainda é no meu quarto, tipo Uhum. assim, não é uma parada. Eu tô nesse processo agora de profissionalizar ainda mais o espaço para poder botar outras pessoas para trabalhar. Mas ainda é isso, é quase. Apesar de ter muita gente trabalhando junto, mas a EZ Filmes, a Maloca Records é exército de um homem só ainda, assim. É por amor, Val. Não sei se é por amor, é por dinheiro também, é por estabilidade, é por várias coisas, mas Por dignidade, né, Val? Eu por acho. não ter alternativa, acho que a melhor forma de trocar também, que eu consegui na minha vida foi essa, assim, de ter essas possibilidades, né? De ter uma autonomia, tentar trabalhar com arte nesse contexto. Um pouco de fé, de sorte, Isso vai dar na verdade muita. no que a gente pode entender como essas dores e delícias de viver da profissão, né? Porque é uma trajetória um pouco limitada, né? E, assim, no sentido de a gente se sentir muitas vezes frustrado por não conseguir mais, porque tem que parar para a vida cotidiana, né? Para esse sistema que exige que a gente trabalhe o tempo inteiro, mas não possa viver do que a gente gosta da arte, porque a arte estruturalmente no Recôncavo da Bahia, por questões, claro, raciais, inclusive, Sociais, a gente né? não consegue habitar outros espaços sem ter como chegar, né? Por via do dinheiro, por via dos contatos. Então, como é que você lida com isso, assim? A gente sabe de muitas histórias tristes, assim, de frustrações de artistas que não conseguiram viver da sua arte e aí vivem. A gente sempre tem uma história para contar de alguém que a gente viu que poderia ter sido e não foi. A gente está sempre no espaço da potência, né? Mas nunca no espaço da realização. Como é que você lida com isso? Porque é um ponto muito sensível, né? A nós, fazedores de cultura ou que vivem no ambiente da arte. É isso, essa parada de, tipo assim, a gente pra fazer arte, pra viver de arte onde a gente vive, tentar, né? A gente faz muita coisa que tá fora da arte. É isso que acabo que o resumo dessas ideias é esse Uhum. também, né? Eu faço. Hoje eu consigo me manter perto produzindo arte porque a gente já fez. Pô, já fiz muita coisa para me manter perto da arte. E trabalho com coisas fora da arte para poder alimentar isso, né? E agora que estou conseguindo linkar mais as coisas, mas ainda assim a gente faz várias coisas que eu odeio para poder sobreviver e viver a arte, né?
Então, é injusto. Eu acho que a gente tem que ser estratégico, não dá pra Sim, ser romântico. Eu isso. acho que essa parte do romantismo ficou bem lá no início da ideia de fazer rap, assim, porque já era um lugar menor também, a ideia do rap num país, né? A gente não tinha esses exemplos hoje Hoje de existe uma pessoas realidade maior de milionárias, oportunidades. assim, que tem um imaginário que até os guri que é tudo sem MC, né? De certa maneira, assim, por essa mídia que envolve pessoas que têm esse sucesso, né? Dessa fama, que é Uhum. lucro é fruto de investimentos, enfim. Mas ser prático, eu acho, assim, que é uma das alternativas. Eu até me perdi na pergunta. Me perdi agora, Não, você cara. tá dentro da Mas pergunta, acho acho que que é ser isso. prático na realidade da gente é a melhor alternativa, assim, você lidar com essa realidade como ela é e procurar alternativas para enfrentar ela da melhor forma. E se você não vive, tipo assim, se a arte não é uma parada, tipo assim, que faz parte de você, que você não consegue resistir a ela, é isso, você vai ter que buscar alternativas para sobreviver com ela, se ligou? Porque se você tem essa possibilidade de trabalhar com outra coisa, e eu acho que é mais estratégico, de certa maneira, assim. É porque é difícil falar assim, ah, todo mundo pode, né? Na realidade que a gente vê que não é uma parada, não é tão fácil, velho. Sim, Não dá pra iludir as pessoas e falar, acredite que vai. Você exato. tem que, porra, cortar, enfim, né, velho? Cortar três, fazer 1000 fitas pra poder as paradas acontecer. É possível, né? Porque a gente vê que é possível. Mas é uma construção de anos e eu acho que a gente tá meio que nessa vanguarda mesmo, assim, de construir a cultura hip hop aqui e de manter, enquanto a gente puder, né, manter É uma luta diária, né? esse ideal, assim. Mas que também, velho, não impede de você ser outra coisa e estar perto da cultura hip hop. É tipo isso, você não vai, talvez não seja o MC, não seja o grafiteiro, o DJ, mas você vai ser professora, você vai ser dentista, você vai ser médico, mas você pode pensar hip hop e Onde construir, você for, você leva, fazer atividade exatamente. em relação a isso, né? Se mover em relação a isso. Porque o hip hop é antes de tudo um conceito, né? Se a gente É uma for ideia, né? pensar no lado mais ideal da coisa, é como você se porta perante a comunidade, é como você se porta perante os seus irmãos, os Como seus você se entende no iguais. mundo, né? Exatamente. Então é isso, Não, assim. a arte é para todo mundo, mas nem todo mundo é da arte, né? Tipo isso. É, a arte não pergunta, né? Ela não Exatamente. questiona, não pede um questionário pra você, enfim, querer ela, querer participar. Mas é isso. O hip hop eu acho generoso, mas a arte em si, pra quem sonha em ser, pra ter a música de sucesso, ser essa pessoa que vai viver na mídia, enfim, nesse imaginário que se tem, ela pode ser cruel, ela pode não ser amada de volta, né? Tipo, não lhe amar de volta, você amar tanto isso aí, mas isso Uhum. não trazer retorno. Então você tem que ser estratégico, você tem que construir estruturas, ver como você pode se mover dentro das possibilidades com que você tem, assim. Gente, depois dessa aula, a gente só deixa um abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito. É curtinho, infelizmente, né? Mas é o que dá. E não se esqueçam, aqui o artista e o produtor, o fazedor de cultura, pode falar. Obrigada, viu, Val, pela participação. Então, eu que agradeço o convite, Elódio, agradeço o Kaique, meu parceiro, Quadra Sul, tá ligado? E é isso, eu agradeço os ouvintes, a oportunidade. É sempre bom falar sobre a trajetória, pensar sobre nós mesmos, né? E sobre a nossa cultura, sobre o que a gente faz. Então, fica meu agradecimento. Acompanhe nas redes, Maloca Rec, Val Maloca, YouTube, tá tudo por aí, Malandragem Online, como sempre. E é isso, aquele salve, Original 75.